pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo da nossa aula de hoje é falarmos um pouco sobre resistores e de que modo eles podem se associar. Os resistores basicamente são dispositivos eletrônicos que permitem ou que impõem, na verdade, uma redução ou uma adequação da diferença de potencial a que estão submetidos alguns dispositivos eletroeletrônicos. Então, se você quer realizar uma redução de tensão num dispositivo elétrico, utilize o resistor, que ele tem essa utilidade. E basicamente eu posso associar os resistores de três formas distintas, a saber, associações de resistores em série, que é o primeiro que nós vamos analisar, a associação de resistores em paralelo e, por fim, a associação de resistores mista. Vamos primeiro à associação em série. A principal característica de uma associação em série é que os elementos do circuito, os resistores propriamente ditos, eles estão em uma única linha, conforme nós vemos aqui. Nós temos dois resistores, que vamos chamar aqui de R1 e R2. Os resistores R1 e R2 estão conectados em série, eles estão numa mesma linha, num mesmo fio. Essa parte azul corresponde ao fio elétrico. E eu adicionei três pontos aqui, que eu vou chamar de A, B e C, para analisarmos algumas relações possíveis. Como é que se comporta a corrente elétrica e a tensão elétrica nessas circunstâncias, quando os resistores estão associados em série. E o mais importante, como eles se combinam, os resistores, quando eles estão associados em série. Inicialmente, vamos analisar a diferença de potencial. Suponha que aqui, esses dois pontos, os pontos A e C, estejam conectados a uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão, ela disponibiliza uma tensão de valor U, que nós podemos chamar de diferença de potencial também entre os pontos A e C. A primeira coisa importante que nós podemos deduzir até matematicamente, mas aqui o objetivo nosso é explicar isso de forma mais contextualizada, é que a corrente elétrica que surge no circuito a partir dessa conexão desses elementos em série é a mesma em qualquer ponto do circuito. Todo o circuito está ligado por um mesmo fio, não existe outro caminho. Então, a corrente elétrica que passa no ponto A é igual à corrente elétrica que passa no ponto B e, consequentemente, dentro do resistor R1, é a mesma que passa pelo ponto C e, consequentemente, a mesma que passa pelo resistor R2, e ela é constante. Uma primeira característica, então, é que a corrente elétrica ela é constante para um circuito em série. Outra característica importante diz respeito à tensão ou diferença de potencial. Suponha que aqui essa bateria seja uma bateria de 6 volts e suponha que esses dois resistores apresentem uma resistência de igual valor. Para a corrente elétrica, nós lembramos que ela será constante ao longo de todo o circuito. Se o circuito for em série, a corrente elétrica será a mesma em qualquer ponto do circuito. Porém, o mesmo não acontece com a tensão elétrica. Lembram que uma das finalidades do resistor é fazer com que a tensão se reduza a um valor que seja adequado ao dispositivo eletrônico para onde está sendo disponibilizada corrente elétrica.
então é de se esperar que haja uma diferente tensão elétrica nessa situação para os diferentes pontos. Vai haver uma tensão elétrica associada aos pontos A e B, que eu posso chamar de UAB. Isso aqui não é um fio, tá? Eu só estou mostrando que existe uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Da mesma forma, existe uma diferença de potencial entre os pontos B e C. E essas duas diferenças de potencial se caracterizam da seguinte forma: a diferença de potencial entre A e B mais a diferença de potencial entre B e C é justamente igual à diferença de potencial disponibilizada pela bateria, ou seja, a diferença de potencial entre A e C. Então, reparem que se nós voltarmos à simulação que eu sugeri, 6 volts aqui e os dois resistores tiverem resistências iguais, entre A e B nós teremos 3 volts e entre B e C teremos também 3 volts, de modo que a soma dessas diferenças de potencial seja igual à diferença de potencial disponibilizada pela bateria ou pela fonte de tensão que está aqui representada. Lembrando que aqui são duas barrinhas paralelas, a barrinha maior é positiva e a barrinha menor representa o polo negativo. Então, além da soma das diferenças de potencial individualmente serem iguais à diferença de potencial total, uma outra característica que nós já tínhamos observado, a primeira característica, é que a corrente elétrica em qualquer ponto do circuito, digamos, a corrente elétrica no ponto A é igual à corrente elétrica no ponto B, que é igual à corrente elétrica no ponto C, ou em qualquer outro ponto. Essas características de tensão e corrente elétrica sugerem uma última generalização importante, que eu posso trocar essas resistências por uma única resistência chamada resistência equivalente. E ela também é obtida da mesma forma que as diferenças de potencial, somando-se. Para esse caso aqui, eu terei R1 mais R2. Supondo então que a resistência 1 tenha um valor de resistência igual a 10 ohms e a segunda tem um valor de resistência igual a 5 ohms, 10 mais 5, 15 ohms. Então é bem simples calcular a resistência equivalente de um circuito em série. Basta somar cada uma das resistências individualmente. E aí você obtém o que nós chamamos de resistência equivalente.